Então, boa noite. Boa noite. Nós estamos aqui no nosso momento de prece, conforme nós combinamos pelo Centro Espírita Kardecista Chico Xavier. Nós terminaremos o mês de março fazendo esse momento de oração, todos os dias, em função da suspensão dos nossos trabalhos físicos, seguindo as orientações de segurança, para conter a disseminação do coronavírus. Então, é um momento muito frágil pelo qual a nossa sociedade está passando, o Brasil, o mundo, mas é um momento de nós espíritas, exercitarmos a nossa fé. Então, nós convidamos a todos para, nesse instante inicial, fazermos a nossa prece, rogando a espiritualidade a serviço de Jesus, rogando ao nosso benfeitor espiritual Chico Xavier, para que neste momento estejam amparando a nossa amada pátria Brasil, estejam amparando o nosso mundo, estejam amparando os irmãos que estão desencarnando em função dessa situação, estejam amparando também os irmãos enfermos e amparando nós que ainda estamos bem de saúde e que certamente vamos permanecer, se assim for a vontade de Deus, para que nós sejamos fortes, para que nós sejamos firmes na nossa fé, para nos mantermos tranquilos, otimistas, abnegados e confiantes na providência divina. Que assim seja. Então, nós combinamos de fazer um breve momento de oração, que nós estamos chamando de momento prece. A Ana aqui está me dando, então, o parágrafo que nós vamos ler hoje da nossa oração, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O parágrafo escolhido hoje é do capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Está na Instrução dos Espíritos, item 13, a fé e a caridade. Então, eu vou ler, conforme o combinado, um pequeno parágrafo para a nossa reflexão. Disse-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião têm. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com o constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la. Porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Esse pequeno parágrafo, ele é interessante exatamente para o nosso momento atual. Nós vemos que o mundo passa por um momento complicado, por um momento difícil, mas, no entanto, muitos são os gestos de ajuda, de fraternidade e de caridade. Mas essa caridade, e a caridade que o parágrafo aqui nos convida a refletir, é essa caridade com fé. É essa caridade não apenas para mostrarmos que estamos ajudando, mas essa caridade que parte do coração. Essa caridade que pensa em toda a situação difícil que se vive, e retira daí lições, como de repente encarar o quanto a humanidade ainda é egoísta, o quanto certamente estamos colhendo frutos de ações egoístas. E nesse sentido, a grande esperança para o momento é exatamente nós aprendermos a transformar os nossos corações, a vencer o egoísmo pela caridade.
pensando no outro, né? Não especificamente nessa caridade material, mas principalmente na caridade moral, como a que nós estamos tentando fazer aqui pelo Centro Espírita, qual seja, né? Com humildade, esse nosso pequeno gesto de oração, né? Esse pequeno gesto de consolo, de fortalecimento da nossa fé pela doutrina consoladora, pelo Espiritismo. Então, a caridade que o parágrafo aqui e esse item da fé e da caridade nos convida a pensar é nessa caridade de quem tem fé no futuro, né? Quem tem fé no progresso, no triunfo do bem, na evolução do ser para além deste momento. Porque nós bem sabemos, nós espíritas, que as dificuldades pelas quais nós estamos passando, elas têm um sentido, né? E mais que isso, né? Elas certamente nos preparam para passarmos para um estágio melhor na nossa Terra. Infelizmente, como nós muitas vezes nos desviamos, né, do nosso Pai e das leis divinas, nós acabamos tendo, né, que expiar, que passar por provas, né, mais difíceis, mais duras, né? No entanto, né, precisamos exercitar essa caridade pela abnegação, né, pelo nosso desprendimento, né, e pelo nosso olhar para o próximo, né? São questões tão simples, né, tão delicadas, e que nós vemos que em gestos tão pequenininhos, em meio a essa turbulência toda, né, as pessoas acabam tendo atitudes tão egoístas, e nós precisamos vencer isso, né? O grande mal que o Espiritismo, para quem compreende o Espiritismo e que nós temos que combater, nós começamos a ver que é o mal que existe dentro da gente, né? Não nos cabe verificar o mal no outro, nos cabe, pela doutrina espírita, fazer reflexão do mal que existe na gente, e a partir daí, né, tentarmos vencer, tentarmos viver de maneira melhor. E o momento é uma oportunidade fantástica de crescermos, de exercitarmos a nossa fé, de confiarmos em Jesus, de confiarmos na providência divina, de nos apegarmos aos ensinamentos do Espiritismo, à doutrina consoladora, porque nós bem sabemos de que tudo tem um motivo e de que as provas, o sofrimento, eles vão nos ajudar a vencer, né? Então, meus irmãos, teríamos muitas coisas para falar, esse capítulo todo, amar o próximo como a si mesmo, ele é muito bonito, e eu deixo o convite para que em suas casas vocês possam ler o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ler as instruções dos Espíritos. São mensagens tão bonitas, tão confortadoras. E a nossa mensagem, né, do nosso Centro Espírita é para que nós nos mantenhamos com tranquilidade no coração. O momento é difícil, sim, muitos irmãos virão a desencarnar, sim, mas para nós espíritas nós sabemos que o desencarne nada mais é do que uma volta para o lar, né? E nós espíritas também compreendemos o sofrimento como uma forma de nos depurarmos, né? Por isso que nós temos que enfrentar as adversidades, as dificuldades com tranquilidade, né? Com resignação, confiando, né, que o Pai não nos desampara. Nosso irmão amado Jesus zela por nós. A espiritualidade toda a serviço do Cristo zela por nós e está atuante, está nos ajudando, né? Basta nós entrarmos em sintonia com essa espiritualidade, não cedermos às angústias dos irmãos inferiores, que de repente ficam nos sugerindo pensamentos negativos, pensamentos de desespero. O momento é de fortalecimento na fé, na oração, né? A oração pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta. E também sendo responsáveis e mantendo
as orientações que as autoridades de saúde, as autoridades do Estado, né, as autoridades do país nos indicam, né, para evitar aglomerações. Mas enfim, meus irmãos, a nossa contribuição é essa hoje, né, de pensarmos o quanto podemos nos unir nesse momento na fraternidade, né, no fortalecimento da nossa fé. Então, convido a todos para que nesse instante nós possamos agradecer pela nossa vida, possamos agradecer pela oportunidade, por essa maravilhosa oportunidade que é a vida, e rogar a espiritualidade, o serviço de Jesus, rogar ao nosso benfeitor espiritual e toda a sua equipe do plano espiritual que nos deem força, nos deem sabedoria para passarmos com muita paciência, com muita tranquilidade, aprendendo, aceitando os nossos fardos, né, que não jamais serão mais pesados do que nós temos condições de carregar, e confiando que Deus a tudo vê, né, e está zelando pela nossa humanidade, sim, que possamos, nesse momento de crise, então, vencer o egoísmo, que a fraternidade e o amor possam se sobrepor, possam ser a lição mais preciosa que a Terra há de colher com esse momento de dificuldade. Que Jesus ampare a todos, que em seus lares a paz e a harmonia possam reinar. E assim nós agradecemos, esperamos estar ajudando de alguma forma dentro das nossas limitações, mas nós bem sabemos de que a prece que mais agrada a Deus é essa prece sincera, é essa prece que vem do coração, né? Então, fica aqui a nossa contribuição e o nosso desejo de que todos possam estar bem, né? E então, que Deus ampare a todos, que assim seja. Muito obrigada. Boa noite. Então tá, até amanhã então.